devido. Mas o Senhor, Ele quer nos usar, o Senhor, Ele nos escolheu, o Senhor é quem nos capacitou e é Ele que vai fazer a obra na minha e na sua vida. Se você crê naquilo que o Senhor tem para falar na tua vida hoje, Deus, Ele vai abrir as portas dos céus e vai te entregar aquilo que você tem buscado, porque Deus não é filho do homem para que minta. Deus de glória e Deus de poder. Deus escolheu Ezequiel ali para estar falando ali com o povo de Israel. Naquele tempo ali, Deus viu Israel como um povo rebelde. E Deus começou a usar ali Ezequiel para falar com o povo. Porque o povo havia se rebelado contra Deus. E Deus estava falando com Ezequiel. Ezequiel, fale aquilo que eu tenho te mandado falar. Que seja bom, que seja ruim, mas o povo tem que ouvir aquilo que eu tenho para falar com ele. E Deus olhava para aquele povo e falava com Ezequiel: Ezequiel, esse povo são povo de coração duro, são povos rebeldes, são povos que não estão nem aí para a minha palavra. Mas quando Deus levanta alguém, quando Deus coloca um profeta no seu caminho para falar com você, pode ser palavra pesada, Deus só corrige aquele que Ele ama. E se Deus tem falado comigo e com você, se Ele tem me corrigido, se Ele tem corrigido você, é porque Ele te ama e Ele quer te usar. Deus de glória e Deus de poder. Aleluia, Deus Santo. Você pode observar que todos os profetas que Deus escolheu, eles sofreram. Eles foram perseguidos. Eles foram desacreditados. Mas Deus sempre falava com eles: eis que eu sou contigo. Se a gente conseguisse imaginar a milícia de anjos que Deus coloca para lutar a meu e ao seu favor, o inferno de vai arder fogo de Caialabassúria, porque Deus envia anjos para lutar a meu e ao seu favor. Talvez o inimigo queria te impedir de chegar aqui nessa noite. Aleluia, Deus Santo. Talvez o inimigo estava colocando desânimo no seu coração para você não vir aqui nessa noite. Mas Deus te pegou pelo braço, lavando em casa.
Mas na hora que Deus manda, recanta lá,
Fala a Deus. Aleluia. Deus te manda você, vai lá e ora. Você tem medo. Aleluia, Jesus. Deus de glória. Você tem que arrancar todo o medo do seu coração. O medo ele tem dois pontos, um negativo e um positivo. Aleluia, Deus Santo. O medo ele te coloca, a fazer algo que talvez você achava impossível. Você sente o medo de fazer, você sente o medo de pregar. Deus vai e fala com você, você mesmo com medo vai lá e Deus vai e te usa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse é o ponto positivo do medo. O medo te coloca em lugares, decanta na vassoura, que você não pode imaginar. Aleluia, Deus Santo. Mas ele sendo usado pelo ponto positivo. Mas o medo também ele te traz uma certa cobrança. Quando Deus vira para você e fala, vai lá e fale para aquele irmão que eu quero conserto com ele, que eu quero fazer algo na vida dele, mas primeiramente eu preciso dele consertar. Você tem medo de falar? Deus Santo. Você não quer falar? Deus de Quando é palavra boa, todo profeta quer entregar. Quando é palavra de repreensão, ninguém quer falar. Deus tremendo e santo. Aleluia, Jesus. Deixa a mão de casa. Louvado seja É Deus que te dá o alimento. É Deus que te dá o sustento. Deus Santo, Deus de glória. Então, se Deus tem te alimentado, recanta lá, vassoura, lecar, fale aquilo que Ele mandou. Fale aquilo que Ele te ordenou. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai levantar aqui nessa igreja, lá, canta lá, vassoura, profetas ousados e usados por Ele. Aleluia, Deus Santo. Se você crer, canta lá, vassoura, lecaia. Canta lá, vassoura. Deus vai começar a visitar teu sonho e te mostrar. Deus tremendo e santo. Aleluia. A vassoura lecaia. Deus de glória. Deus ele tem promessa para todos, mas tem todos que querem receber a promessa do Senhor. Quando Deus me trazia essa palavra de Ezequiel, para Ezequiel falar com aquele povo que era rebelde, Deus me trazia uma tradução para nós nos dias de hoje. As pessoas rebeldes que Deus está falando nos dias de hoje são aquelas pessoas que não crê mais nos sonhos de Deus, não crê mais nos planos de Deus para a vida deles. Aleluia, Deus. Pessoas que começam a murmurar, pessoas que começam a não acreditar mais no agir de Deus. E Deus ele estava falando ali para Ezequiel, não seja como a casa rebelde. Sabe por que Deus falava isso com Ezequiel? Primeiro Deus mostrou para Ezequiel como aquele povo de Israel estava. E Deus falou, olha, não seja como a casa rebelde. Deus estava comparando aquele povo ali com Ezequiel e mostrando para Ezequiel que aquele povo que estava ali sendo rebelde com o Senhor, estava murmurando, não alcançaria a sua vitória. Louvado seja E Deus falava com Ezequiel para não ser como a casa rebelde, sabe por quê? Porque Deus ele estava falando com Ezequiel, olha, não seja como ele, porque grande é o meu propósito na tua vida. Olha, não seja como ele, porque grandes coisas tenho eu para fazer na vida de vocês. Aleluia, Deus Santo. Rabando-se e cantarabadá. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja. Glória a Deus. No final desse versículo, Deus mostra ali para Ezequiel um livro que hoje é a palavra de Deus. Através de pergaminhos daquela época, Deus mostrou ali para Ezequiel um rolo
estava escrito e começou a falar ali para Ezequiel e mostrar a ele que havia ali lamentações, suspiro e gritos diários. Deus mostrava para Ezequiel que Ele está falando conosco aqui nesta noite. A gente pode observar o mundo como ele está hoje, se lamentando, pessoas que não querem ouvir a palavra do Senhor. Você leva a palavra, eles estão sendo como uma casa rebelde, eles estão endurecendo o coração. Você sai para evangelizar, fala com eles e eles têm endurecido o seu coração e não querem ouvir a palavra do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. Era isso que Deus estava revelando para Ezequiel. É isso que Deus está falando conosco nesta noite. Deus vai nos mostrar o mundo como está necessitado da palavra do Senhor. E não há quem pregue, não há quem vive. E Deus escolheu eu e você. Aí você fala, Deus, mas eu que sou tão pequeno, é você mesmo. É aquelas pessoas mais desacreditadas que Deus não dá nada, que Deus vai lá e transforma e coloca como vaso de barro, assim como Ele fez ali com aquele vaso na mão do oleiro. Aleluia, Jesus. Quando eu estava sentado ali, Deus me trouxe uma visão de um vaso sendo quebrado. Quando a irmã louvava aqui, falando sobre vaso, acho que foi a última irmã que louvou aqui, se eu não me engano. Deus me mostrava um vaso sendo quebrado. E Deus estava falando, olha, fala para o meu povo, que esse vaso, que eu tenho te mostrado nessa missão, são eles nesta noite, porque eu quero e volto para me usar da forma que eu quero. E era um vaso muito bonito. Era um vaso aparentemente muito bonito. E sabe que Deus me fala aqui nesta noite? Não importa como você esteja por fora. Você pode estar bem vestido aparentemente, mas é dentro do seu
pecadores. Verdade, meu Deus. Todos nós somos pecadores. Se alguém virar para você e falar que é santo, ele está escondendo alguma coisa, porque todos nós somos pecadores. Louvado seja Deus, aleluia. Deus, a palavra de Deus, fala que Deus olhou dos céus para a terra e não viu um justo sequer. Deus queria destruir o povo, porque não havia achado um justo na face da terra. Só achava pessoas que murmuravam, só achava pessoas que não estavam dando crédito à palavra do Senhor. Mas no meio daquele povo, no meio de um povo que recanta lavastúrias, que às vezes se rebela contra o Senhor, que às vezes murmura contra o Senhor, Deus acha alguém. Aleluia, Deus santo. Deus sempre acha alguém. E Deus achou Noé. Deus achou Noé. E mandou ele construir a grande arca. E muitos de nós sabem o que Deus fez através de Noé. Tudo começou através de sonhos. Deixa você que tem sonhos, você que tem todos os sonhos. No livro de João fala, Deus falando para nós, eis que eu falo uma ou duas vezes, através de sonhos ou em visão, quando cai sobre o homem um sono profundo. Mas muitos não estão atentos a isso. Todo sonho que Deus nos mostra, a gente tem que procurar a revelação de Deus. Porque se Deus nos mostrou, é porque Ele quer nos usar. Assim como a irmã fez, Deus mostrou o sonho para ela. Ela não queria vir aqui. Deus incomodou para ela falar. E Deus está confirmando aqui através da palavra aquilo que Deus mostrou para ela em sonho, que muitos não entravam na porta do céu. Verdade de Deus. Aleluia. Quando Deus ele falava aqui através da minha boca sobre aparência, Ele estava falando literalmente disso. Muitos às vezes podem chegar aparentemente bonito diante da presença de Deus, assim como Deus mostrou aquele vaso bonito que se quebrou. Deus ele mostrou ali e muitas pessoas podem chegar aparentemente bonito ali na presença do Senhor. Você pode olhar e falar, olha, esse verdadeiramente é o homem de Deus, esse verdadeiramente é o vaso do Senhor. Pode até chegar bonito aparentemente aqui aos seus olhos, mas e nos olhos de Deus? Deus santo, aleluia. E nos olhos de Deus? Não, verdade. A palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão sobre toda a face. Verdade, Jesus. Então, se você erra, não adianta você esconder de Deus. Reconheça e peça a Deus perdão, que Ele vai te ouvir. A palavra de Deus fala que quando a gente nos arrepende de coração, nós chegamos diante de Deus. A palavra de Deus nos fala que Deus lança no mar de esquecimento os nossos pecados. Deus esquece. Porque Deus se preocupa mais em fazer algo na sua vida do que te condenar. E a palavra de Deus ela nos fala que Deus não deixou ninguém para prejuízo de ninguém. É muito fácil, alguém tropeçar, eu ver a pessoa caindo, eu apontar o dedo e falar, olha, você está errado, você está em pecado, assim como a irmã falou, e não apontar a solução, e não estender a mão para ajudar. Aleluia, Deus santo. A palavra de Deus nos falou, nos ensina que Deus não deixou ninguém como juiz de ninguém. Se você tem palavra de exortação, a palavra de Deus nos ensina a exortar os nossos irmãos. Mas se você tem palavra de exortação, exorte ao seu irmão sim. Mas mostre também para ele uma solução. Fale para ele, irmão, você errou, mas estou aqui pronto para te ajudar.
ele escreveu aos Coríntios, Aleluia, Deus Santo, Deus de glória. que Paulo falava ali para os seus irmãos: rogo-vos, porém, irmão, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, e cada um de vocês fala uma coisa e não tem o mesmo parecer. E Paulo falava ali com eles: olha, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Paulo, outros dizem que é de Cristo. E Paulo se perguntava ali para a igreja de Corinto: será que verdadeiramente Cristo está dividido? Se nós somos a igreja, essa palavra que Deus está falando primeiramente para mim, para depois chegar até você. Se eu sou a igreja, se você é a igreja, nós temos que viver em união. É fácil pregar sobre união, é fácil falar que a gente temos que ser unidos, mas o difícil é praticar. E a gente tem que começar a viver aquilo que Deus ele fala conosco. Aleluia, Jesus. Eu vi um testemunho de meu irmão que ele falava que ele se converteu através da mãe dele. A mãe dele pregava para ele, ele não estava nem aí para a palavra do Senhor, para aquilo que a mãe dele falava com ele. Mas Deus, quando ele escolhe alguém, quando Deus ele quer usar alguém, ele envia outras pessoas para falar com ele. E a própria Bíblia começou a bater de frente com ele, começou a revelar, Deus começou a revelar no coração dele, falando: aqueles que não foram achados seu nome no livro da vida, esses foi lançado no lago de fogo. Deus já começou a falar com ele ali. Louvado seja Deus. E ele fingindo que não entendia. E o pastor havia feito um convite para ele. Deus havia curado e ele não havia feito essa visita. E Deus começou a cobrar. E quando ele pôs o pé na porta da igreja, o pastor começou a falar que o amava. Ele falava que aquela igreja amava aquele irmão. E ele era muito importante para ele. E aquele irmão começou a chorar. Ele falou que nem a mãe dele acreditava mais nele, nem os amigos. E o pastor abraçou ele. E ele começou a chorar ali na presença de Deus. Aleluia, Jesus. E ele dando testemunho, ele falava: seja de verdade, seja verdadeiro. E ele falava: olha, dos olhos da minha mãe caía braço de fogo. Quando ela falava comigo, eu temia, porque era a palavra de verdade que estava saindo da boca dela. E ele falava: você quer ganhar os seus, você quer ganhar a sua família para Jesus, seja de verdade. Louvado seja Deus, aleluia. Nosso maior testemunho é a nossa vida. Porque a todo momento estamos vigiados 24 horas. Você pensa que não tem alguém te observando. Tem alguém que espera em você. Tem alguém que um dia viu você cair. E hoje te vê o vaso que Deus te transformou. E ele tem esse desejo no coração e fala: Deus, eu quero ser igual a essa pessoa. Eis que vai chegar um tempo em que tu virás em que tu ouvirás testemunhos de pessoas que se converteram através de filhos de irmãos aqui nessa igreja. Glória a Deus. Seja verdadeiro, deixe Deus usar, deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida. E grandes obras o Senhor vai fazer. Aquele irmão lá, jaqueta preta, Deus tem um grande propósito na sua família. Ele quer começar através de você.
O inimigo até tentou matar teus sonhos. O inimigo até tentou frustrar, canta lavassúrias, tentando colocar no seu coração de você desistir dos sonhos, dos projetos de Deus para a tua vida. Mas o Senhor dos Exércitos toma nas suas mãos hoje uma caneta decretando a tua vitória. Ele vai quebrar o vício que há na tua família. Ele vai começar a tirar o vício da bebida que está na tua família, o vício das drogas que tem perseguindo os teus primos. Porque Deus tem promessa. E Ele quer começar através de ti. E Ele corta hoje o laço. O inimigo está armando para a tua vida. Do teu relacionamento. Grande é a fúria do inimigo para a tua vida. Ele queria ceifar você. Mas Deus decanta que é o guarda de Israel que não dorme.
visões que eu irei te dar. Rabadekai Alabaçures. Visões de cura, Rabadekai. Visões de atos proféticos de Cantarabá. Aleluia. Deixa Rabadekai. E tu verás Rabadekai Alabaçures. O que eu farei na tua vida. Fique atento à visão, aquilo que eu lhe mostrarei. E a Rabadekai Alabaçures. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Só para terminar. Aleluia. Deus de mistério, aleluia. Observa, Deus tem uma unção reservada na vida daquela vida. Aleluia, Jesus. A igreja vai ver o que Deus vai fazer através dela. Deixa a pode chorar mesmo, irmã. E cai a vassoura. Deixa a banda cair. Deus sabe que ardia no teu coração. Deixa a banda cair. Deus sabe que no ventre foi difícil. Quantas palavras contrárias foram ditas? Deus forte. Deixa a bandeira. O parto foi difícil na bandeira. O inimigo queria levar as ruas. Mas Deus tem promessa. Aleluia, Jesus. Aquilo que os olhos não viram, que não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem através da tua filha. Você está passando por irmão aqui, vai ser um pouquinho de horário. Deus possa estar abençoando a igreja. Que a igreja esteja orando por porque a missão não é fácil. Você sabe que não é fácil. Mas Deus, quando Ele escolhe, pode ser o mais fraco. Ele torna forte. Deus escolhe as coisas loucas para confundir as águas. Rei Shabali Cantarabana. Arabando-se de casa. Entregar, mas vou ter que falar. Foi difícil, Amanda e Caio, para Deus te libertar dos vícios. Amanda e Caio, foi difícil. Amanda e Caio, amigos meus falaram para você morrer cedo. Eu não digo amigo, pessoas usadas pelo inimigo e queria ver você cair. Mas a promessa de Deus Ele vem cumprir na sua vida. Não temas entrando na lavações. Por maior que seja a aprovação, se teu Deus luta a seu favor. Ele luta em prol da sua família. E Deus fala que dado maligno e nenhum do inimigo prevalecerá contra a vida da sua família. Porque lá há coluna que Deus levantou. Há uma base, há um alicerce
E essa corrente, Deus fala que não vai ser quebrada. E às vezes as pessoas que te apontou falam que você ia morrer. Você é surpreendido com o que Deus tem feito na sua vida. E em pouco tempo ele cantará onde cai. Você contemplará e cantará onde cai. Essas pessoas aqui da igreja. Porque Deus sabe o desejo do seu coração. Deus sabe que você tem pedido a Ele. Deus salva eles. Liberta eles das drogas, das bebidas. Não deixe que eles se percam. Deus sabe. Deus ouve o teu oração. Por mais que às vezes você fale no seu coração, o Senhor não está me ouvindo. Ele está ouvindo sim. Ele está a todo momento de braços abertos para atender as tuas orações. Amém? Deus abençoe a igreja.